Damos início ao nosso grupo Conexão Bíblica com o tema Confiança, Zelo e Gratidão. E é justamente isso que desejamos a todos que nos ouvem, a todos nós unidos nesse mesmo propósito, crescer na confiança, crescer no cuidado, na atenção para com as coisas de Deus, para com a sua vontade e na gratidão que vem de conhecer tudo o que Ele fez por nós. É assim que começamos a nossa reunião em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso nos é possível, não por nossas forças. Para sermos perfeitos, é necessário a intervenção de Deus. E deixar tudo e seguir Jesus só acontece pelo poder de Deus. É assim que nós queremos nos entregar a esta situação de plena paz em Deus, de plena atenção ao que lhe agrada e de gratidão íntima para com Ele. Senhor, vem em nosso socorro, que o Espírito Santo nos conduza em mais esta oportunidade, em mais esta reunião que temos através, Senhor, destes instrumentos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Bom, pessoal, dando continuidade ao assunto que tratamos a semana que passou, né? Nós estamos com esse tema aí, né? Temas que nós tiramos da onde? Características que a gente percebeu na vida daquele que foi eleito por Deus mesmo como um modelo de candidato a reinar, que foi Davi, né? Nele se via essas características de confiança, não nele, né? Mas em Deus, de zelo, não pelas coisas que ele podia possuir ou ter aqui neste mundo, mas zelo pela vontade de Deus e de gratidão para com ele também, para com Deus, né? Três aspectos importantíssimos que deveriam formar a natureza daqueles que estão buscando viver a obra de Cristo. A obra é de Cristo, mas ela tem que acontecer em nós. E esses três aspectos, confiança, zelo e gratidão, são coisas distintas que formam um apoio, né? Nós falamos a semana passada, formam a base do nosso crescimento na nova natureza. São aspectos distintos, né? Eles devem se cumprir individualmente, mas também são interdependentes, né? Nós falamos por que disso. Essa interdependência é em razão do seguinte: você, no seu interior, você sabe que esses três pilares são necessários para que haja sustentação, né? Não dá para eu só ter o zelo e a gratidão e não ter a confiança. Não dá para eu ter a confiança se faltar, por exemplo, a gratidão ou o zelo. Intimamente, a pessoa reconhece isso. E ao reconhecer isso, ela não tem a confiança em toda a sua totalidade, ou não tem o zelo com todo o empenho, ou não tem a gratidão por não estar conseguindo enxergar as coisas que já aconteceram por meio de Cristo e que devem ser possuídas antecipadamente, gerando a alegria que vem dele, né? Então, vamos na próxima tela, nós vimos que como que a gente detecta estes problemas com relação à confiança, zelo e gratidão. É com a nossa vida, com o passar de cada dia, né? Ali que a gente vai sentindo. E a gente viu que as circunstâncias do dia a dia passam a chamar mais a nossa atenção do que aquilo que deveria ser base para a nossa confiança, para o nosso cuidado e para a nossa satisfação. Circunstâncias do dia a dia facilmente quebram a nossa situação de ânimo, de disposição. Por quê? Porque elas passam a ser mais importantes do que a certeza de que não estamos sozinhos, de que Deus está conosco. Então a confiança falha, né? E fica detectada por esses fatos que causam isso: preocupação, ansiedade, medos, essas coisas. Por outro lado, também tem circunstâncias que, ao acontecerem em nossa vida, mostram que o nosso cuidado, o nosso valor está sobre outras coisas
que não são a palavra de Deus. Não é ela que está sendo, que está sendo o foco das nossas atenções. Então, estamos falhando ali no zelo, né? Quando acontecem essas circunstâncias. Outras circunstâncias tiram de nós a satisfação, a alegria que levaria à gratidão para com Deus. E quais são elas? São coisas das vaidades desse mundo, coisas que não são apoiadas na presença de Deus em nós. Então, esses aspectos demonstram isso. E que demonstram também que a gente anda sobre uma base diferente. Não é Deus que sustenta a nossa confiança, a base sólida. Não é Deus que é a fonte dos nossos cuidados e atenção, e nem Ele é a fonte da nossa alegria, satisfação e gratidão. Mas nós criamos outros apoios, né, que a gente chamou aí de 3 canoas, uma para confiança, uma para o zelo e uma para gratidão, e nós não sabemos estar fora desses apoios, que é o lugar para o qual nós fomos chamados. Precisamos andar sobre as águas. Mas essa interdependência que nós vimos na tela anterior, e que pode falhar, e que fica detectada pelas situações de cada dia, ela nos leva a uma situação de reconhecimento. Eu vou falar isso daqui, que nós chamamos de o problema, né, na semana passada, mas não é para desanimar ninguém, não. Porque todos nós estamos nessa condição aí, né? E precisamos reconhecer, não é questão de desânimo. Lembra do que nós lemos a semana passada? Estas coisas do dia a dia que demonstram as falhas, né? Que demonstram que a nossa confiança é tênue, que o nosso zelo é relaxado, que a nossa gratidão é da boca para fora, estas coisas, né? Elas precisam ser caracterizadas, expostas à luz, né? E é isso sim, isso nós queremos fazer. Nós queremos reconhecer isso em nós mesmos, né? Por quê? Porque se a gente for passivo, se for indiferente, se for levado a um conformismo em relação àquelas coisas que demonstram que a nossa confiança está mais ou menos, que o nosso zelo também é mais ou menos, e que a gratidão é só uma força de expressão, né? Isso é um caminho de morte espiritual. Nós estamos nos afastando de Deus, né? E é justamente o que a gente tem que reconhecer. Por isso a gente tem falado, a igreja dos nossos dias é nem fria e nem quente, né? Então, aí é que está o problema nosso, é um problema da nossa época, é bem pertinente à nossa época. E precisamos dessa avaliação interior, porque, como João nos disse, né, quando a gente vai para a luz e reconhece os nossos erros, e isso que a gente quer fazer, reconhecer este erro, reconhecendo isso, Deus aí está. E Ele está para nos perdoar, mas não só de perdoar, para nos perdoar e nos libertar e nos livrar de toda a iniquidade. Então, a solução não é por nossa força. A solução para esses problemas não é por nós mesmos, é por Deus. A nossa parte é reconhecer, ir até Ele e buscá-lo, ir em oração, lembra? Expor-se à luz. Então, nós vimos que essa característica, esse reconhecimento, é marcante. E a gente não chegou a ler esse texto a semana passada, por isso eu quis repetir esta semana. Apocalipse 3, 14 a 32 é que fala da igreja nem fria nem quente. E ele vai falar algumas coisas importantes que estão aí na tela, mas nós vamos ler o texto, porque agora é para chamar a atenção como isso está muito bem relacionado à confiança, zelo e gratidão. Vamos lá, Apocalipse 3, de 14 a 32. Né? É a carta à igreja de Apocalipse 3, 14, da igreja de Laodiceia. Né? Vamos lá, começando aí o texto. É interessante que essa igreja nem fria nem quente, o que é nem fria nem quente? É o zelo relaxado, é a confiança só pela metade e a alegria misturada com as vaidades do mundo. Então essa é a igreja que não é fria nem quente. Não é que a pessoa não é cristã, ela é.
ela confessa, ela fala para ela mesma que a palavra de Deus é mais importante, porém as circunstâncias de cada dia mostram o contrário. Então essa é uma igreja morta, tá? E aí, olha o que Jesus escreveu sobre essa igreja que é a dos nossos dias. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Quem dera fosses frio ou quente. Mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Então isso é Jesus falando, são cartas à igreja, 7 cartas, é a última das 7 cartas, que Jesus deixou para todo o período da história da igreja, né? Então, como és morno, nem frio, vou vomitar-te. É uma ameaça, vai acontecer, né? E vai acontecer. E de forma que a gente tem que reconhecer isso para estar fora dessa possibilidade. O que diz a igreja nem fria nem quente? Sou rico, faço bons negócios, nada necessito, e não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O que esse texto está dizendo? Está dizendo que a pessoa tem uma base de segurança que está na riqueza, nos negócios, né? Tem uma base de segurança apoiada nessas coisas e, portanto, não necessita de nada. Ela está confiando nisso. Isso também é fonte de satisfação, da alegria. Isso também é fonte de segurança, né? De confiança e de satisfação e de cuidado. O cuidado está nos negócios, em fazer o bom negócio. Então, os 3 aspectos estão aqui. E a igreja acaba misturando os dois. As coisas de Deus estão aqui, mas eu estou cuidando dos negócios e estou cuidando bem, e estou me dedicando, de modo que aí está o meu apoio. Aqui é a frase que demonstra que o apoio da igreja morna, nem fria, nem quente, igreja, hein, que confessa, é coisas desse mundo. Riqueza, negócios e todos os aspectos relacionados ao entretenimento, satisfação, né? Então, é a igreja que não sabe que isso, na verdade, é uma infelicidade aos olhos de Deus, é uma miséria, uma pobreza aos olhos de Deus e é uma condição de estar nu. Então, vem o conselho de Jesus para isso, né? É um conselho, aconselho-te que compres de mim ouro provado pelo fogo, né? Outra coisa, esse ouro é para quê? Para ficares ricos de verdade, porque essa riqueza aqui é de mentira, né? É falsa, é um ouro falso, é uma joia não preciosa, né? Aconselho-te que compres de mim, é nele que está, não é em você, não é no teu esforço, é nele. E eu preciso ir a ele para receber esse ouro provado pelo fogo para ficar rico. Roupas alvas para te vestires, cobrir a nudez. Lembra de quando Adão pecou, que ele se viu nu diante de Deus? A igreja, nem fria nem quente, se ela olhar, se ela fizer aquilo que nós falamos, uma conversa séria consigo mesmo, vai ver que está nua diante de Deus, que não está revestida da natureza de Cristo. Porque as vestes novas é o modo de ser de Cristo. Se o nosso modo de ser, a nossa confiança, o nosso zelo e a nossa alegria está baseado em coisas que não são Deus, então nós estamos nus e despidos e pobres diante de Deus. E isso, então, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez. E um colírio para os olhos, de modo que possas ver claro. Esse colírio está relacionado à capacidade de ver aquilo que é a verdade. A verdade, ela não está nas coisas que tocamos, que vemos e que vemos com os olhos carnais, né? Precisa de uma força espiritual que venha sobre o nosso modo de olhar, de modo que a gente veja aquilo que foi consumado em Cristo, que já é nosso, mas que é invisível para o homem natural, né? Então, esse colírio para os olhos é que vai abrir
que vai nos dar condição de ter a satisfação e a alegria em Cristo. O zelo pelas coisas de Deus é que vai nos cobrir, porque descobrindo, percebendo em nós aquilo que ofende a Deus e levando para Ele, não só, a luz não só se manifesta, mas reconhecendo o erro, entra o arrependimento e a oração que vai trazer a força para nos tornar aquilo que Deus quer, que é a natureza nova, que é impossível para o homem conseguir sozinho, mas que, reconhecendo o erro e levando para Deus, é possível. Se você quer deixar tudo para ser perfeito, você vai precisar de Deus. Ao homem isso é impossível, mas em Deus não. Então, para nós nos cobrirmos, só com essa disposição de ver o erro, né? Ou com roupas alvas, né? E o ouro provado pelo fogo é justamente a confiança, né? Porque a confiança vem durante a tribulação, você manter a confiança, porque você não olha para as coisas do dia a dia que está acontecendo, mas confia naquele que está em você, na presença do Espírito Santo, e esse ouro tem que ser provado pelo fogo, porque o ouro natural, para ser puro, passa pelo fogo. Quanto mais a preciosidade dessa confiança, que é o fundamento da fé, tem que ser provado pelo fogo das circunstâncias, e por isso que o caminho do cristão vai passar por provas. Só que nós temos a promessa de sermos mais que vencedores, na medida que nos apoiamos no apoio correto, né? E ele termina dizendo: eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanimo o teu zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e eu comigo. E vai falar do vencedor, aquele que é mais que vencedor. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, nós vemos aí que tudo isso que a gente tem falado, essa necessidade do zelo, da confiança e da gratidão, esse tripé, né, fortalecido em Deus, é os aspectos que formam aquele que está sendo chamado a reinar com Cristo. E por quê? Porque é o modelo do rei que agradou a Deus. E que é o que nós estamos olhando com esse ensinamento que o Espírito nos mandou a estar atento. Assentar-se comigo no trono é o final deste caminho. Nós precisamos trilhá-lo com toda a atenção e com todo o zelo, né? Vamos então voltar para o nosso estudo. Então, aí está o conselho de Jesus para nós. Zelo, roupas novas, confiança, ouro provado pelo fogo. Zelo são as roupas novas, um novo modo de ser, é a renovação espiritual, que a gente também tem chamado de transformação do ser humano. Transformar de homem natural em homem espiritual. Alegria e gratidão, colírio para os olhos, visão antecipada dos valores atemporais eternos, e que são grandiosos e que já estão como se já fossem dentro de nós, né? Mas tudo isso nos leva à condição de mais que vencedor, como nós vimos lá. Ao vencedor será dado a sentar-se no trono. E o que nos leva? Confiança na tribulação, zelo na justiça revelada e gratidão na vitória antecipando a vitória, né? Para Davi, essas características, que é o nome que o personagem que a gente tem observado, né? Para Davi, essas características eram relativas ao seu reinado sobre o povo de Israel. A sua confiança era em Deus nas dificuldades que a nação passava. O seu zelo era em Deus para fazer o que Deus tinha mandado com respeito ao povo de Israel. E a gratidão era o seu louvor contínuo pelas vitórias que eram conquistadas antecipadamente. Já dentro dele, ele sabia disso. Por quê? Porque ele tinha essas características necessárias para reinar, né? O reino de Israel, né? Mas para nós, são relativas ao nosso reinado. E qual é o nosso reinado? O nosso reinado é interior, é a conquista da alma.
A nossa alma é possuída por uma natureza que não é a natureza de Deus. Assim como a terra prometida, a qual Davi retomou e reconquistou para tornar Israel o povo de Deus, nós temos que reconquistar a nossa alma, nosso modo de ser tem que ser mudado. E essa conquista é grande, ela não é de uma hora para outra. É um aspecto que vai acontecendo, mantendo a nossa confiança em Deus na tribulação, o zelo pela palavra dele e nos julgando por ela, como nós estamos procurando fazer, e antecipando a vitória. Somos mais que vencedores, né? Então, isso aqui era o final da nossa reunião da semana passada. Mas agora nós vamos começar a analisar aspecto por aspecto dos três aí que nós falamos, das três colunas, né? Os três apoios desse caminho, dessa estrada real, daqueles que são chamados a reinar com Cristo. Os três apoios sólidos dele. E nós vamos dizer aqui, por nossa conta, certo, que a confiança é o sábado do Senhor. Confiança, o sábado do Senhor. E eu estou pondo aí o sinal de igual, é igual à paz de Cristo. Em outras palavras, a paz de Cristo, que nós temos, deveríamos ter, ele nos deixou, ela deve ser fundamentada na confiança, e isso deve nos levar ao descanso do Senhor, que é o sábado. Mas aí você faz a pergunta, mas peraí, que negócio é esse de sábado? O sábado não virou domingo? Bom, pessoal, essa história de que sábado virou domingo já devia ter caído faz tempo, porque é muito claro o que Jesus falou no Sermão da Montanha, né? O sábado, a lei não passou, a lei está valendo inteirinho. Então existe o sábado sim, o sábado do Senhor para o cristão, né? E ele está intimamente relacionado com a confiança, como o sábado lá de Israel, do povo de Israel, estava relacionado com a confiança em Deus também, né? Mas vamos falar da lei. Vamos primeiro levantar essa questão. A lei passou ou não passou? Na tela está escrito que nós somos justificados pela fé. Portanto, não somos justificados pela prática da lei, né? Somos justificados pela fé. Então dá a impressão que a lei passou. Mas é pela fé que somos capacitados a cumprir toda a lei. Epa, mas peraí, então tem que cumprir toda a lei? Sim, tem que cumprir toda a lei. Não mais pela prática, simplesmente. Ou seja, a prática vai estar embutida de uma maneira diferente, né? Mas sim pela mudança que se obtém pela obediência da fé, essa mudança de modo de ser. Ou seja, antes eu precisava fazer, agora eu preciso ser. Antes eu precisava não matar, agora eu não posso odiar. Porque o odiar é matar interiormente, certo? Então a nossa luta é interior, essa mudança interior é que deve acontecer, né? E de qualquer forma, eu vou me restringir agora ao termo confiança. Então, portanto, vamos nos restringir ao sábado. A lei continua valendo, e nós vamos ver que é verdade por esses textos, né? Ela continua valendo e, portanto, existe um sábado, sim, para o povo de Deus. Nós vamos entender isso logo na sequência, porque está relacionado com a confiança. A gente precisa saber isso aí. Mas vamos ver a questão da lei. Romanos 3, 30 e 31. Versículos 30 e 31. Está procurando aí? Romanos, capítulo 3, versículos 30 e 31. Porque não há mais que um só Deus, o qual justificará pela fé os circuncisos e também pela fé os incircuncisos. E aí vem a pergunta que nós queremos responder. Destruímos então a lei pela fé? E a resposta é essa que eu já tinha dito, que eu tinha adiantado. De modo algum. Pelo contrário, damos-lhe toda a força. Então, a fé veio nos justificar, e pela obediência da fé, nós vamos cumprir a lei num nível muito superior, que só se pode alcançar pela fé e pela comunhão com Deus, e a força do Espírito Santo em nós. Ele nos levará a esse estado novo.
Ele que nos leva a esse estado novo. A gente só vai dar o consentimento, vai crer e buscar nele os recursos para viver uma nova natureza. Então, damos-lhes toda a força. Vamos ver o outro texto que está lá, porque ele também ajuda a entender essa condição do cristão. Nós lemos Romanos 3, 31, agora Romanos 7, 14 a 25. Está lá. Então vamos ver Paulo explicando à igreja. Sabemos de fato que a lei é espiritual. Certo? A lei espiritual, portanto, é algo... Aí Paulo já está falando de um avanço já. Ele já estava levando em consideração que a igreja sabia e que os próprios judeus sabiam que a lei era espiritual. Né? E que, portanto, tinha uma tremenda dificuldade em praticar a lei, porque é algo superior àquilo que se falava ali. Só fazer a obra não dava a satisfação plena da lei. Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que faço, pois faço o que não quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Então a lei é certa, a lei não tem problema com ela, né? Mas então não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habito o bem, porque o querer o bem está em mim. O judeu queria cumprir a lei, mas não sou capaz de cumpri-la nesse nível espiritual. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas é o pecado que está em mim. É esse pecado que nós vamos ter que dar um jeito de eliminá-lo, né? Mas sim o pecado que em mim habita. Então, isso é uma consciência que a gente precisa ter. A nossa natureza é de pecado. E ela precisa ser removida, assim como os povos da terra eram pecadores e tiveram que ser removidos, né? Ora, se faço o mal que não quero, não sou eu, mas o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Acabo fazendo o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros, aqui na nossa carne, uma outra lei, que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado que está nos meus membros. E aí ele desabafa, diz assim: homem infeliz que sou, quem me livrará desse corpo que me acarreta à morte? A resposta vem na sequência, no 25. Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí eu queria parar aí, porque aqui está a resposta. Para cumprir a lei na sua plenitude, como ela deve ser cumprida, saindo de simplesmente fazer para ser, ninguém vai me dar condições a não ser Deus por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então estamos aprendendo como que a lei ganhou esse nível tão extraordinário que é a lei da nossa aliança, né? E aí, por último, vem Jesus falando desse descanso, que está lá em Mateus 5, 17 a 18. É Jesus mesmo falando para nós. Mateus 5, versículos 17 e 18. E ele vai falar claramente: não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra, antes que apareça um J, esse J era a menor letra do alfabeto hebraico, ele está dizendo, antes que desapareça a menor letrinha da lei, ou um traço da lei. E aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim os homens, será declarado menor no reino dos céus, mas aquele que os guardar e ensinar será declarado grande no reino dos céus. Portanto, a lei está aí, estabelecida plenamente na nossa aliança pela palavra de Jesus Cristo. E isso é uma coisa para nós guardarmos, né? Então, nós estamos tratando da confiança. Tudo isso é para chegar na confiança
E falamos da lei, porque eu estou dizendo que o sábado da lei é justamente o mandamento da confiança, né? Mas vamos perceber, antes de chegar lá, antes de chegar no sábado, os 4 primeiros mandamentos da lei que eram relativos a Deus, né? Vamos tratar deles. Nós vamos ver que esses 4 mandamentos, né, o texto todo está lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio, deixa eu dar uma olhada aqui. Deuteronômio 5, de 7 a 15, né? Então vamos ler aqui. Deuteronômio 5, de 7 a 15 é o texto completo, mas a gente não vai ver o texto completo. Nós vamos ver primeiro, vamos ver alguns aspectos que determinam esses 4 primeiros mandamentos, né? Concentrar neles, né? No versículo 7, vai estar escrito: não terás outro Deus diante de mim. Então, não terás outro Deus diante de mim. O que significa ter outro Deus diante de mim? Na lei antiga, era você ter os mitos, né? Aqueles deuses dos povos que viviam, que habitavam no mundo, que criaram Deus através das forças da natureza, do trovão, e aí está dizendo, não, joga tudo isso fora, não terás outros deuses diante de mim. Mas como isso é levado à perfeição agora na nossa aliança? Na verdade, ter outro Deus diante de Deus agora, diante do Deus verdadeiro, hoje, para nós que somos cristãos, é ter outra base para nossa confiança, zelo e gratidão. Qualquer outra coisa que ocupe o lugar da nossa confiança. Qualquer outra coisa que ocupe o lugar da nossa atenção, do nosso cuidado, do nosso esmero, que é o zelo. E qualquer outra coisa que nos traz satisfação, gratidão e alegria, que não seja Deus, e que, portanto, eu preciso dela, porque não consigo ficar sem ela por causa da confiança, do zelo e da gratidão, eu estou colocando algo que não é o próprio Deus no lugar de Deus. E isso, então, começa a dar um novo sentido para esse mandamento. Não terás outro Deus diante de mim, que está lá em Deuteronômio 7,15. De 7 a 15. O mandamento completo está de 7 a 15. Eu posso até ler aqui para vocês. De 7 a 15, nem precisa pegar na tela aí. Não, de 7 a 15 abrange todo. Não vamos ler, não, senão vai ficar muito grande. Vamos seguir aqui, eu começo a esticar demais, né? Então vamos lá, o segundo aqui, Deuteronômio 8, 10, né? De 8 a 10. Essa frase que está na tela. Não farás para ti imagem de escultura representando o que quer que seja, do que está em cima no céu, ou embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Por que tinha esse mandamento? Porque o homem natural, antes de se transformar, de receber a força do Espírito Santo, ele tinha a tendência a cair nesses erros, ou criar um Deus imaginário, ou então fazer algo que representasse Deus. E ele fazia esculturas, ou de uma imagem do céu, ou uma imagem das coisas que estão na terra, ou das coisas desconhecidas, vamos dizer, coisas que ele não sabe que está lá embaixo. Ele criava um objeto e começava a acreditar naquele, e começava a venerar aquele objeto, se prostrar diante dele, que é o que continua falando o texto da lei, né? Não farás imagem de escultura representando, e não te prostrarás diante delas, né? O que significa isso para a nova lei? Ele continua valendo hoje. Hoje eu não faço uma imagem de Deus aqui, uma esculturinha, e ando com ela aí. Embora tem gente que ainda usa esses amuletos, né? Mas a maior parte dos homens já não estão mais apegados a essas coisas. Contudo, você pode cair nesse mesmo erro quando você não busca conhecer a Deus efetivamente e começa a criar uma imagem na sua cabeça do Deus do teu jeito. Fala, não, meu Deus é assim, ó, ele é bonzinho,
cuida de tudo, ele cuida de mim, ele quer o meu bem, enquanto que Deus quer que você mude, ao contrário. Você precisa conhecer esse Deus de verdade, né? Porque se você faz o Deus do teu jeito, você está fazendo um Deus segundo a tua cabeça, fazendo para ti uma imagem que representa esse Deus, e ela vai abrir porta para um monte de desvios. Eu lembrei agora de um versículo que tem lá nos Provérbios, que diz assim, que o ímpio encontra precedentes nas Escrituras, lá na Escritura, para justificar os seus pecados. Isso é fazer o Deus do jeitinho que é bom para mim, certo? E não o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. É um Deus definido, é aquele que está ali, que foi revelado do Gênesis ao Apocalipse. E em toda a palavra, que é o verbo, que é Cristo, esse é o Deus. Não um Deus que eu imagino, faço e fico conformado com ele. Esse aqui é legal, é do jeito que eu gosto. Isso é criar imagem de escultura, né? O próximo mandamento: não terás outro Deus diante de mim, não farás imagem de escultura. Está faltando um aqui, né? Não pronunciarás o nome de Deus em vão. Esse faltou colocar aqui na tela, né? Mas vamos tratar dele. Esse aí, ele está em Deuteronômio, versículo 11. No versículo 11, aqui dentro desse mesmo texto. Lá no 11 está lá: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tiver pronunciado o nome de Deus em vão. Então, para eles lá, era formal, era prática, não falar o nome de Deus. Ninguém falava o nome de Javé. É uma coisa que o judeu, lá em Israel, ele se resguardava, né? Mas o que isso significa para nós? Isso significa pronunciar o nome de Deus em vão para nós, é quando a gente fica falando de Deus, mas sem dar nenhum valor para aquilo. É a frase que nós começamos a reunião hoje. Eu falo que a palavra de Deus é importante, mas as circunstâncias do dia a dia mostram que não, que ela é mais ou menos, certo? E isso é levar a Deus a uma condição de forma vã, tratar das coisas de Deus de maneira vã, de maneira superficial. Então, explica esse mandamento: não pronunciarás o nome de Deus em vão, porque você está falando de Deus, você está dando testemunho de Deus, você fala que é cristão, e, no entanto, a pessoa olha para você e vê um relaxamento total e uma priorização muito grande das coisas do mundo. Isso daí é como cair nesse mandamento que diz não ter o nome de Deus de modo vão, né? E o quarto mandamento, relativo a Deus, são 4, né? São 4, aqui acabou ficando só 3 na tela, foi uma falha minha aí, tinha que ter visto, mas guardarás o dia de sábado e o santificarás, como ordenou o Senhor teu Deus. Trabalharás 6 dias e nele farás todas as tuas obras. Mas no 7º dia, que é o repouso do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum. Isso daí está relacionado com a confiança, né? Então, nós vimos que o primeiro mandamento está relacionado com a nossa sustentação para confiança, zelo e gratidão ser o próprio Deus. O outro mandamento da imagem é não criar o Deus conformado à tua vontade. Esse aí é o outro problema. O terceiro, o não pronunciar o nome de Deus em vão, é não ser nem morno, né? Fala de Deus, mas não é. Então, esse está levando essa condição nova de um modo vão, né? E por último, guardar o sábado. Mas o que será guardar o sábado? Nós estamos adiantando. Guardar o sábado é ter a confiança. Como é que eu demonstro isso? Tem um texto de Isaías, que nós vamos ver na próxima tela, que foi escrito para nós entendermos isso. E é muito interessante porque é bacana ver essas coisas na Escritura, né? Ela é um todo, ela vai se revelando, o Espírito Santo vai nos levando a cada ponto e vai conectando uma coisa com a outra, de modo que a gente vai formando um sentido muito forte, uma base muito firme para essas coisas que Deus quer de nós, né? Então, o profeta Isaías recebeu esse mandamento aí.
Eu acho que era até bom ler completo, depois a gente olha na tela. É Isaías 30, vamos ler o versículo 8 e depois pular para o 15 ao 16, para não ficar muito comprido. Isaías. Profetas, Isaías, capítulo 30, primeiro versículo 8. Vamos lá no começo. Versículo 8. Agora, pois, vai escrever estas coisas em uma prancheta. Escreve-as num livro, a fim de que isso permaneça para o futuro e seja um testemunho eterno. Não pode levar de modo vão a palavra de Deus. O profeta era Deus falando, tá? Era Deus falando. Não é que o profeta era do Velho Testamento, não vai... Ele é Deus falando e a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. Então ele falou para Isaías: escreve essas coisas numa prancheta e escreve-as num livro, a fim de que isso permaneça para o futuro. Esse futuro somos nós. E seja um testemunho para sempre. É isso que ele diz. Então vamos ver o que ele diz, está lá, adiantando aí, no 15 e 16. 15 e 16. Porque aqui está o que disse o Senhor, Deus, o Santo de Israel. Lembra que nós falamos da conversão? Pois ele começa por aí mesmo. É na conversão e na calma. Calma é resultado de confiança, tá? É na conversão e na calma que está a vossa salvação. É no repouso e na confiança. O repouso é um estado de espírito, que você está no descanso, é o descanso, né, que Deus tinha prometido àquele povo lá na terra prometida e promete para nós na paz que Cristo nos deu. Então, é na conversão e na calma que está a vossa salvação. E no repouso e na confiança que reside a vossa força. Então você vê que o sábado, que era o dia do descanso, que era o dia do repouso, era um sinal, né? Guardar esse sábado agora, não mais exteriormente, mas interiormente, é que está a força, porque isso é um testemunho eterno. Ficou escrito para nós. Mas olha o que ele diz: porém, sem nada querer ouvir, vós dissestes. Olha o que Deus falou para Isaías: não, galoparemos a cavalo. E aí Deus diz: pois bem, fugireis portanto. Aí nós falamos: montaremos corcéis de ligeiros, melhor que aquele cavalo, mais rápido, um corcel mais bem preparado. Pois bem, sereis perseguidos numa corrida veloz. 1000 fugirão à ameaça de um só, e a ameaça de 5 inimigos, vós vos... Não, aqui já está falando do que aconteceria quando nós estivéssemos na condição correta, né? Mas vamos verificar esses textos aí. O que está dizendo esse texto para nós? Qual o sentido dele, né? Deus falou: é na conversão e na calma, é no repouso e na confiança que está a sua força. Mas nós não confiamos nisso. Confiança em quem? Repouso em quem? Conversão a quem? Calma com quem? É com Deus, né? É aí que está a nossa força. Mas nós falamos: não, eu vou pegar instrumentos, recursos, meios de alcançar tudo que eu preciso para minha confiança, para meu zelo, para os meus valores, vou conquistá-los, e a minha paz e a minha alegria vão ser essas coisas. Ao fazer isso, nós estamos pegando recursos, e ele chamou de cavalos esses recursos. E aí o que ele diz? Pois bem, fugireis, portanto. Aí você fala: não, mas eu vou ser perseguido, porque é difícil, essas coisas vão escapando, essas coisas vão fugindo, é o que acontece no dia a dia, né? Mas aí a gente procura recursos superiores, isso que o homem está fazendo até hoje. E ele vive numa corrida veloz. Se você olhar, o homem vai tentando resolver os problemas e os problemas vão se multiplicando. Ele resolve mais problemas, cria mais recursos. Isso que é uma figura da Torre de Babel. Vou subindo para chegar ao céu, mas, você está preso aqui na terra, você não vai conseguir chegar no céu nunca, né? Então, essa situação, nós precisamos sair dela. Nós precisamos não mais estar apoiado nos recursos daqui, mas estar apoiado na conversão e na calma. Isso é o descanso de Deus. Isso é o descanso que deveria ainda estar acontecendo
para gerações presentes, que era o futuro que Isaías recebeu a instrução de registrar para nós. Esse ensinamento aí é para nós, né? Então vamos voltar lá para a nossa tela. Aí que está escrito: agora vai escrever essas coisas a fim de que isso permaneça para o futuro e seja um testemunho eterno. Porque aqui está o que diz o Senhor: é na conversão e na calma que está a salvação, no repouso e na confiança que reside a vossa força. Porém, sem nada querer ouvir, nós fomos atrás dos recursos materiais, né? E estamos aí numa corrida veloz, que não acaba. Eu vou para frente, mais problemas. Isso não tem jeito. É a situação do homem por si mesmo. Mas nós não queremos ficar assim, né? Nós queremos entrar nessa conversão e nessa calma, nesse repouso e nessa confiança, repouso e confiança, que está aí na tela grandão, tá? Como que nós vamos fazer isso é que nós estamos vendo, né? Então, existe um novo sábado na nova lei? Existe um novo sábado na nova lei. Está escrito isso na Bíblia? Está escrito. Então, vamos ler mais um pouco aí, vamos ler Hebreus. O texto completo é esse que está na tela, tá? Depois vocês... não, acho que aqui é para ler esse texto de 7 a 13, 3 de 7 a 13, né? O texto completo está aí na tela, mas depois você pode ler pegando o texto da tela, mas nós vamos ler só 3 de 7 a 13, né? E nós vamos ver que o sábado mudou. Eu vou adiantar aqui para vocês. Ele não é mais uma vez por semana como era na lei antiga. Era um sinal de algo que representava aquele descanso de Deus, né? O descanso que era dado para Israel era algo que eles tinham em medida. Hoje não é mais medida. Em medida é em todo o tempo compreendido pela palavra hoje. Isso está escrito? Vamos lá. Hebreus. Carta aos Hebreus é carta para a igreja. É a igreja cristã, é carta para a igreja cristã, escrita, ou não se sabe o autor, se foi Paulo ou Apolo, mas ela deixou esse ensinamento para nós. Carta aos Hebreus, capítulo 3, de 7 a 13. Então, ele vai pegar aí, nessa carta, um paralelo com o que aconteceu com Israel. É por isso que a carta foi escrita aos hebreus, mas é aos hebreus convertidos, tá? Essa é uma carta aos hebreus que se converteram na época e que formaram a igreja de Israel, né? A igreja cristã que ocupava Israel, que habitava em Israel, né? Então, no versículo 7 diz assim: por isso diz o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo disse isso? Nós vamos ver aí na sequência. O Espírito Santo disse: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como por ocasião da revolta, como no dia da tentação do deserto. Ele estava falando isso para os hebreus, e eles conheciam bem essa história. E o Espírito Santo é que disse: hoje, se ouvirdes, hoje, e agora nós vamos tratar do hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na revolta, como no dia da tentação do deserto. Quando vossos pais, então estava falando para os hebreus, e agora está falando para os judeus convertidos, quando vossos pais me puseram à prova e viram o meu poder por 40 anos. O que ele está falando aí? Está falando de um monte de judeus que saíram do Egito embaixo de todos os sinais e prodígios. E isso era uma figura da conversão para nós, né? E começaram uma caminhada no deserto e começaram a não confiar em Deus. Não confiaram, né? Então, eles começaram a provar Deus. Mas é verdade mesmo que Deus está conosco? Porque não tem água, porque não tem alimento, porque não tem aquelas comidas que a gente tinha. E aí, endureceram os corações por ocasião da revolta. E puseram Deus à prova por 40 anos, né? Ficaram no deserto, até que morresse toda aquela geração. Eu me indignei contra aquela geração, porque andavam sempre extraviados em seu coração e não compreendiam absolutamente nada dos meus desígnios.
Por isso, na minha ira, jurei que não haveriam de entrar no lugar do descanso que lhes prometera. Isso está escrito no Salmo 94, é um salmo profético, né, que Davi escreveu, anunciando que haveria uma nova condição. E lá está escrito: tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé. Não, aí já é o autor da carta falando, né? Tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. Antes animai-vos mutuamente cada dia durante todo o tempo compreendido na palavra hoje. Então não é o domingo, não é o antigo sábado, não é a segunda, não é a terça, é todo o tempo. Você levanta de manhã, você fala que é hoje. Então, hoje é o sábado do Senhor para você. Para não acontecer que alguém se torne empedernido pela sedução do pecado, pelas circunstâncias do mundo, porque fomos incorporados a Cristo, mas sob a condição de permanecermos firmes até o fim na nossa fé dos primeiros dias. Por isso eu falei a importância da conversão, guardar essa fé com firmeza, com zelo e confiar, né? Então, levantar e durante todo o tempo compreendido na palavra hoje é o sábado nosso, tá? O nosso sábado é esse aí. E aqui o descanso é interior, não é mais um descanso exterior de não fazer comida, de não fazer caminhada, é interior. Vamos lá. Então, o sábado, hoje, não é mais uma vez por semana, mas é em todo o tempo compreendido pela palavra hoje. Vamos ler agora a carta aos Hebreus, no capítulo 4, de 7 a 11. Vamos lá. Carta aos Hebreus, agora o capítulo seguinte, que é o 4, de 7 a 11. Vamos ver o que está falando lá. Também é o autor da carta aos Hebreus falando para nós. E ele vai citar aquele texto de Davi. Deus, após muitos anos, ou seja, já tinha passado o deserto, Moisés já tinha sido levado aos céus e Josué já tinha conquistado a terra, mas Israel tinha titubeado, aí veio Davi, né? E Davi, após muitos anos, estabelece um novo dia, um hoje. Mas ele fez isso em profecia, porque Davi era profeta. Ele deixou muitas profecias registradas nos Salmos. O Espírito Santo falava por ele, e é isso que está dito no texto anterior. Deus, após muitos anos, por meio de Davi, estabelece um novo dia, um hoje, ao pronunciar as palavras mencionadas, que nós lemos há pouco. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ele estabeleceu um hoje, durante todo o tempo compreendido por essa palavra, para nós. E ele estabeleceu para nós, porque aquilo que aconteceu já tinha acontecido há muito tempo atrás, antes de Davi. Se Josué lhes houvesse dado do repouso, porque Josué conquistou a terra, não teria depois disso falado do outro dia. E aí ele vai afirmar: por isso resta um repouso sabático para o povo de Deus. E esse repouso sabático é que nós precisamos entrar. E quem entrar nesse repouso descansará de suas obras, assim como Deus descansou das suas. Assim, apressemo-nos a entrar neste descanso, para não cairmos por nossa vez, assim como os judeus caíram lá no deserto, na mesma incredulidade. Então, chegamos aqui ao ponto que esclarece definitivamente que o sábado é um mandamento para a igreja, né? E ele vale em todo o tempo compreendido pela palavra hoje. Parece que está ficando complicado. Como é que eu posso guardar o sábado todos os dias? É no descanso interior. Quem entrar nesse repouso descansará de suas obras. Não vai mais ter que fazer nada. Nós vamos entender isso aí. Assim, apressemos-nos a entrar nesse descanso para não cairmos na mesma incredulidade. Bom, a gente podia parar por aqui hoje, tá? Porque esse assunto é interessante, nós vamos ver ele em mais detalhes e ele vai fortalecer bases para a nossa confiança em Deus, tá? E a gente vai partir dessa terra, então, na próxima semana. Agora,
consciência de que existe uma paz para se estabelecer no nosso coração, que nós vamos fazer a nossa oração final. Lembre-se que Jesus sempre, ao encontrar os discípulos, dizia: a paz esteja convosco. Então nós vamos iniciar essa oração pedindo a Deus que se estabeleça essa paz para todos nós, que nós possamos perceber que a presença dele conosco é toda suficiente. Ela é toda suficiente, não preciso de mais nada. Nele eu tenho tudo o que é necessário para a vida e para a comunhão com ele. E, portanto, nele está a nossa paz. Que essa paz se estabeleça no coração de vocês, no meu coração, e que seja verdade para nós. E nós possamos viver hoje, esse sábado do Senhor, de modo que Jesus Cristo quis, o modo que ele estabeleceu pela obra consumada novamente nele. Nós nos lembramos, na cruz ele abriu os braços e disse: tudo está consumado, e entrou no descanso que é nosso. E nesse descanso nós queremos louvá-lo e agradecê-lo. Em Deus nosso Senhor. Amém.